Oiê! Bem-vindos a mais uma aula do canal Português Desenhado. Eu sou a professora Genilda e é um prazer te receber aqui. Hoje falaremos sobre a predicação verbal. Já deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Venha fazer parte da nossa família. A predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. No que refere-se à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Vamos aprender sobre cada um deles agora. Verbos intransitivos. Chamamos de verbos intransitivos aqueles verbos que expressam sentido completo, sendo capazes de constituir predicados sozinhos. Veja: Joana escorregou. Sujeito: Joana. Verbo: escorregou. Note que a informação já está completa. Eu não preciso perguntar nada ao verbo, você já entendeu o que eu quis dizer. O bebê dormiu. Sujeito: o bebê. Verbo: dormiu. O verbo dormiu é intransitivo. Não precisa de complemento. Por si só, já traz um sentido completo. Deu para entender? Nem sempre os verbos intransitivos vêm sozinhos. Muitas vezes, vêm acompanhados de termos circunstanciais. São termos que respondem a perguntas do tipo onde, quando, como. Exemplos: Joana escorregou. Joana escorregou onde? Na calçada. Escorregou é um verbo intransitivo e na calçada é o termo que acompanha o verbo escorregou, trazendo uma circunstância de lugar. O bebê dormiu. O bebê dormiu como? O bebê dormiu tranquilamente. Dormiu, verbo intransitivo. Tranquilamente é o termo que acompanha o verbo dormiu, trazendo uma informação de modo. Como? De que modo o bebê dormiu? Tranquilamente. Então, veja bem, se você perguntar ao verbo onde, como, quando, esses verbos serão intransitivos, ok? Tranquilo até aqui? Verbos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles verbos que não têm sentido sozinhos, por isso precisam de complementos. Chama-se transitividade verbal a necessidade que um verbo tem de ser completado com algo. Ele precisa transitar para o objeto, ou seja, ir em busca de algo que complete o seu sentido. Os verbos transitivos podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos direto e indireto ao mesmo tempo. Os verbos transitivos diretos são aqueles cujo complemento não exige preposição. Ele se liga ao verbo de forma direta. Exemplo: Carla relatou o ocorrido. Sujeito: Carla. Verbo: relatou. O verbo relatou é transitivo direto, pois precisa de complemento para a informação ficar completa. Quem relata, relata alguma coisa. Nesse caso, Carla relatou o quê? O ocorrido. Veja que o complemento o ocorrido veio sem preposição. Quando perguntamos ao verbo o que, quem, estamos diante de um verbo transitivo direto. Carla leu. Carla leu o quê? As últimas obras de Machado de Assis. Então, leu é um verbo transitivo direto.
Joana trouxe. Joana trouxe o quê? Os refrigerantes. Trouxe é um verbo transitivo direto, pois exigiu um complemento sem preposição. Verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos indiretos são aqueles cujo complemento exige preposição. Exemplo: Joana gosta de sorvete. Sujeito: Joana. Verbo: gosta. Complemento: de sorvete. Observe que este complemento veio com a preposição de, pois quem gosta, gosta de alguma coisa. Quando perguntamos ao verbo de quê, de quem, para quê, para quem, a quem, com quem, em que ou em quem, estamos diante de um verbo transitivo indireto. Observe. Estes documentos pertencem. Estes documentos pertencem a quem? Ao cliente. Verbo transitivo indireto exigiu complemento com preposição. O povo confiou. O povo confiou em quem? No seu candidato. Confiou, verbo transitivo indireto, exigiu complemento com preposição. Os verbos também podem ser transitivos diretos e indiretos. Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que precisam de dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Exemplo: o rapaz deu. O rapaz deu o quê? O lugar. O rapaz deu o lugar a quem? Ao velhinho. Neste caso, o verbo deu é transitivo direto e indireto, pois exigiu dois complementos. O lugar, complemento sem preposição, e ao velhinho, complemento com preposição. O rapaz comprou. O rapaz comprou o quê? O rapaz comprou flores. O rapaz comprou flores para quem? Para a namorada. Neste exemplo, o verbo comprou é transitivo direto e indireto, pois exigiu um complemento sem preposição, que no caso é flores, e um complemento com preposição, que é para a namorada. Tranquilo até aqui? Verbos de ligação. Os verbos de ligação ligam o sujeito às suas características. Características que chamamos de predicativo do sujeito. Eles exprimem estado, mudança de estado ou continuidade. Diferente dos verbos intransitivos e transitivos, os verbos de ligação não expressam ações. Exemplo: eu estou doente. Sujeito: eu. Verbo de ligação: estar. E doente, característica do sujeito eu, indicando o estado em que o sujeito se encontra. Eu continuo resfriada. Sujeito: eu. Verbo de ligação: continuo. Resfriada, característica do sujeito eu. Característica essa que indica a permanência de um estado. Note, isso é muito importante. O mesmo verbo pode ser empregado com predicações verbais diferentes. Nem sempre um verbo será transitivo direto. Dependendo do contexto, ele pode ser intransitivo, pode ser transitivo indireto. Por isso, é importante destacar que somente após analisar o contexto é possível classificar se o verbo presente na oração é intransitivo, transitivo ou de ligação. Veja, ela fala demais.
Nesta oração, o verbo falar é um verbo intransitivo. Ela fala como? Demais. Demais é apenas um termo circunstancial. Ela fala várias línguas. Ela fala o quê? Várias línguas. Nesse exemplo, o verbo falar é transitivo direto, pois exigiu um complemento sem preposição. Espero que você tenha entendido. Beijos e até a próxima aula. Tchau!